Bom, e nessa mesma entrevista à TV Câmara, Arthur Lira criticou as interferências do Supremo e disse que é papel do Congresso legislar. O Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, né? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. Bom, Piotr, Arthur Lira criticou ali a invasão de competência do Supremo, mas a gente viu que no ano passado não quis briga aí com os ministros da Corte. Né? Esse é o fato mais relevante, ele voltar a falar desse assunto, porque nós sabemos, um PL da censura, esse é o nome, não vai mudar, nem que ele queira. Mas vamos lá, presidente Arthur Lira, é simples resolver. Quando o senhor fala assim, esse movimento cibernético de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela, não analógica, uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós, congressistas, que algumas modificações aconteçam, para que a Constituição também abrace, acolha, proteja os direitos individuais de uma vida que muda muito. Quais são os direitos individuais? Vamos pegar um caso concreto dessa menina, o infortúnio dessa menina que acabou se suicidando, segundo o relato da própria mãe. É injúria. Está tipificado já. E o que provocou aquilo? Especificamente um site e todo o grupo de influenciadores que ele toma conta, ou da empresa que toma conta de tudo aquilo. Investigue-se aquilo. Tem endereço o crime. Vai lá, manda a polícia, faz uma investigação. Se o Congresso quer contribuir, abre uma CPI. Ou que chamem em alguma das comissões para investigar o caso. Mas eu tenho um caso concreto, porque toda vez que se pega um caso específico que não se quer dar luz naquele caso, por luz, verdadeiramente, e se generaliza, essa é a saída para não acontecer nada de fato, com quem deveria acontecer e dizer que é um problema da sociedade inteira. Não, não é um problema da sociedade inteira. Sabe qual é o problema da sociedade inteira, presidente? É, por exemplo, as delegacias de crime cibernético não terem exatamente o poder que elas deveriam ter. Para aí sim, combater falsidade ideológica, combater falsa identidade, alguém que abre, por exemplo, uma conta no seu nome, o nome de alguma pessoa pública e ela não é aquela pessoa. Isso tem que ser derrubado. Eu não acho que haveria, por parte das empresas, as big techs, resistência em relação a isso. Outra coisa, veda-se o anonimato, está na Constituição. Eu não preciso mais clareza do que a Constituição diz. Nós todos aqui nos expomos em críticas diariamente. Não temos problema com isso. Agora, eu tenho um monte de anônimo fazendo isso. Esse anonimato, que já é condenado pela Constituição, é vedado. Eu preciso que a Constituição seja cumprida. Aí eu vou generalizar o problema da Choquei, ou de qualquer um desses outros casos aí, para dizer, o Brasil tem um problema com as redes sociais. Não, não tem. Não tem. Eu tenho coisas muito simples para fazer. Quer ver? Esse direito individual da moça, por exemplo, é crime contra a honra. Mas eu tenho endereço desse crime, eu tenho tipificação penal para isso, que se investigue e se puna todos os culpados. Aliás, faça-se um esforço nacional para ir diretamente em quem gerou a perda de uma vida de uma pessoa jovem. Qualquer vida é importante, mas quando é uma pessoa jovem, pela razão que foi, que convenhamos, é torpe, né? É torpe e banal alguém perder a vida dessa maneira. Então, eu tenho endereço, eu tenho nomes. Então, quer dizer, eu não preciso mexer num projeto legislativo. Que ficou assim, e o senhor só não colocou a votação porque o senhor sabia que ia perder. Não porque o Congresso não queria legislar, o Congresso queria legislar sim. Esse PL só não foi a votação naquela noite, o senhor sabe muito bem, presidente, porque ia perder. E se ia perder, bom, perdeu, engaveta e acabou. Ali o Congresso queria legislar sim. Eu concordo com o senhor que há momentos que o Congresso, não legislando, está dizendo não estamos prontos para isso. Tudo bem, é o tempo da sociedade, o Congresso, sobretudo a Câmara, é a sociedade. Mas especificamente nesse caso, não é. Ali o governo, que estava defendendo o PL da censura, iria perder. O PT e os puxadinhos que estavam defendendo o PL da censura iriam perder. Se tivesse votado ali, já se resolveria esse problema. Por que a gente vai recomeçar esse assunto novamente? Para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, casuísmo. Casuísmo não combina com política republicana. Isso aí é tudo conversa fiada, né?
A Ana vive nos ensinando o seguinte: por que isso não é problema para a Constituição americana, que tem 200 e tantos anos? Por quê? Lá eles não estão pensando em regular nada. O mundo não começou a mudar agora. Esse pessoal fica fazendo de conta, porque eles não são tão imbecis a ponto de acreditar no que dizem, eles fazem de conta que com a internet mudou tudo, mudou o mundo. Não aconteceu nada. O mundo é muito diferente do que era no Império Romano. E, no entanto, as leis, as regras fixadas pelo direito romano, elas continuam existindo. Por exemplo, não pode se condenar alguém se não existe um crime, uma lei que exista, que define esse crime. Que se prove que alguém cometeu o crime. Quem tem de provar que alguém cometeu um crime é quem acusa, e não quem é o suposto responsável por isso. Agora, eles aproveitam a internet, eles conhecem direitinho, eles sabem usar. Qual é a diferença entre você invadir um iPhone e violar a correspondência de alguém? Isso aí já deu mortes, já resultou em mortes que mudaram a história. O João Pessoa, que foi candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas em 1930, ele não morreu por ter sido aliado do Getúlio, ele morreu por ter divulgado cartas trocadas entre uma jovem paraibana e um adversário político do João Pessoa. O adversário político de João Pessoa. O João Pessoa divulgou isso no jornal, acabaram cometendo o crime que precipitou a Revolução de 1930. O que houve? Quebra de correspondência. Agora, porque invadiram alguma rede da Janja é diferente. Na sua essência é tudo igual. Você vai adaptando a lei ao momento que você vive. O mundo não para de mudar. Então, quem está falando em regulação está escondendo com essa palavrinha, que aliás é feia para burro, a palavra censura. É isso que eles querem. E o que move o Arthur Lira é a briga regional contra o Renan Calheiros. Tudo mais é consequência. Ou também o projeto de se manter eternamente na liderança do Centrão no Congresso. Só isso. O resto é conversa fiada. A internet não mudou o mundo. Ela causou transformações profundas, previstas em lei desde o Império Romano, repito. É só adaptá-las. Quando começa a falar em regulação, está falando censura com outro palavrão. É simples assim. Fala disso só, Augusto, me permita, foi brilhante a lembrança do direito romano, e um juiz de primeira instância é capaz de fazer isso, não precisa chegar tudo no Supremo. Exatamente. Perfeito. Ana, quer complementar? Não, duas coisas, dois pontos. Primeiro que se olharmos os vídeos do Lula durante todo o ano de 2023, ele deixou muito explícito a regulação da mídia, a regulação das redes sociais, a regulação da imprensa e das plataformas digitais. Então, ou seja, o recado já tinha sido estabelecido. Eu, na presidência, quero que vocês abracem essa causa. Segundo ponto que eu queria trazer, porque o meu comentário foi antes dessa segunda parte do Arthur Lira, ele criticando a interferência do Supremo Tribunal Federal no Legislativo. Ora, o Arthur Lira chancelou uma inconstitucionalidade quando colocou em votação a prisão do deputado Daniel Silveira. Aquela prisão foi inconstitucional. Se ele quisesse mostrar alguma espinha dorsal como político e como presidente da Câmara, ele tinha que ter peitado o STF, não em rebeldia ou desobediência civil, mas exatamente para proteger a Constituição e dizer: esse é um mérito da Casa, da Câmara dos Deputados, não do Supremo Tribunal Federal.
e agora vem criticar o Supremo Tribunal Federal, sendo que chancelou, colocou a sua digital em uma das mais absurdas e bárbaras inconstitucionalidades contra um deputado federal que ainda estava cumprindo o seu mandato representando o povo. Então, aqui nós vamos, sim, ser um disco arranhado sobre o PL 2630, sobre o deputado Daniel Silveira e também sobre a falta de espinha dorsal desses dois presidentes que nós temos hoje no Congresso, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco, que não protegem a Constituição do Brasil.